Nós vivemos por fé. O Senhor diz o quê? O meu justo viverá pela fé. Fé no quê? Porque tem gente que tem fé em muitas coisas, mas fé no quê? Fé no quê? Se o meu justo viverá pela fé, porque às vezes as pessoas falam de fé, mas tem fé de todo tipo. Tem pessoas que têm fé nela mesma, tem pessoas que têm fé nos mortos, tem pessoas que têm fé nos animais, tem pessoas que têm fé no sol, na lua, tem pessoas que têm fé num pedaço de pau, num pedaço de madeira, numa argila, né? Num gesso. Tem gente que tem fé em tudo, menos a fé na palavra. Menos a fé. E eu, quando eu digo isso, eu falo o seguinte, deixa eu falar uma coisa a você, tá? Se a gente realmente crer na palavra, nós vamos colocá-la em prática. Porque a única forma de você ver o resultado dela é colocando em prática. Tem outra maneira. Tem outra maneira. Não é o quanto você sabe, o quanto você conhece a palavra, mas sim o quanto você vive dela. Tá bom? Deixa isso registrado, porque essa é uma resposta que eu dou a muita gente que estuda muito mais do que eu. Às vezes eu estava ontem, não sei se eu falei sobre isso ontem, mas recentemente eu atendi uma pessoa que está com a vida destruída e disse assim, eu li a Bíblia 3 vezes inteira. E eu disse, tá, quanto você vive dela? Porque se você vivesse ela, a sua vida não estaria como está. Você leu, você conhece letra, você não tem espírito. Porque não é o quanto você sabe, é o quanto você vive dela. Ainda que você saiba pouco, mas o pouco que você sabe, você vive. Você coloca em prática. Esse é o grande diferencial. Esse é o ponto. Porque tem muita gente fazendo coisas absurdas, coisas ridículas, muitas lideranças, muitos cristãos, muitos pastores, muitos apóstolos, muitos bispos, fazendo coisas absurdas. Aí você diz assim, eles não conhecem a Bíblia? Conhece. Não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus não faria. Conhece a Bíblia, conhece a letra. Mas também não acreditam. Porque se acreditasse, não fariam as coisas que fazem. Certo? Não fariam. A fé não permitiria que eles fizessem coisas que eles fazem. Então, o nosso problema não é ninguém, o nosso problema somos nós. Só estou fazendo essa observação aqui porque eu não me interessa a vida de quem quer que seja. Porque eu não vou responder pela vida de alguns, pela igreja A, B, C, D, pelo pastor tal. Eu não vou responder por nenhum deles, a não ser aqueles que estão sobre a minha responsabilidade, e eu tenho responsabilidade de conduzir, tratar, corrigir, fazer o que precisa ser feito sobre aqueles que estão sobre a minha responsabilidade, né? Porque uma coisa é você não saber, né? Você não pode lidar com aquilo que você não sabe, outra coisa é você negligenciar o que você sabe. Então, aí é outra coisa. Então, não é a minha responsabilidade, porque eu preciso cuidar da minha fé, mas vocês são minha responsabilidade. Vocês são o meu rebanho. Por isso que muitas vezes a palavra ela pode vir com impacto muito grande, porque ela tem a finalidade de edificação, mas ela tem a finalidade de exortação também, tá? Ela exorta, ela edifica e ela nos dá o caminho, a direção do que fazer, como orar, no que crer.
Eu acredito muito numa coisa, e são coisas que a gente precisa orar com muita profundidade. Tem uma coisa que sempre me encantou na Bíblia, principalmente no meu início de leitura da Bíblia. O que me encantava era ver Deus derramando sobre a vida de algumas pessoas dons, talentos e habilidades para realizações de propósitos. Pessoas que não tinham aquele talento, não tinham aquela habilidade, mas Deus derramou sobre ela para que elas realizassem propósitos que Deus tinha com elas e através delas. E aí, vamos aqui para Êxodo 31, que diz assim, ó: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome, diga comigo, Bezalel. Diga comigo, e o enchi do Espírito de Deus. O enchi, ponto de partida, de quem? Então aí vem, diga comigo, de habilidade. Diga de inteligência. Diga comigo, de conhecimento. Em todo artifício. Diga comigo, para elaborar desenhos. E trabalhar em ouro. E prata. Aliás, prata. Diga, e bronze. Para lapidação de pedras. De engaste. Para o entalho de madeira. Diga comigo, e para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam, diga comigo, tudo o que tenho ordenado. E eles farão tudo segundo tenho ordenado. Então, só para completar, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vamos ampliar essa visão. O enchi com meu espírito, diga comigo, e lhe dei inteligência, competência, a habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Aí vem trabalhar o ouro, a prata, o bronze, lapidar pedras preciosas, talhar madeira, fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Eliabe para trabalhar com ele e dei capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as coisas que mandei. Todas essas coisas deverão ser feitas, diga comigo, exatamente como eu ordenei. Vamos ampliar um pouco mais. Todo ponto de partida. Enchi do Espírito de Deus, diga comigo, e o enchi do Espírito de Deus. Ponto de partida, certo? Ponto de partida. Diga comigo, dando-lhe destreza, habilidade, diga plena capacidade. Vou repetir. Dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade. Diga comigo, para desenhar e executar trabalhos em ouro. Só para ampliar mais um pouco. O enchi do Espírito de Deus e dei-lhe grande, diga comigo, sabedoria, a habilidade e perícia para trabalhos artísticos. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro. Conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo que lhe ordenei. E termina exatamente assim, ó. Os artesãos deverão fazer tudo conforme lhe ordenei. Olha para mim, por favor. O que isso tem a ver comigo, bispo? Que é a mesma coisa. É o mesmo projeto.
que acontece hoje? Nós somos como artesãos. Nós somos como ferreiros. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: não é a minha palavra como fogo e como martelo? Sabe para que serviu o fogo e o martelo? Para forjar qualquer tipo de ferramenta. Está aqui, ó. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e o meu martelo que despedaça a rocha. Minha palavra é como fogo. E como martelo, como a marreta, que você forja. Hoje está na moda a palavra ferramenta, né? Você tem ferramenta para fazer isso, ferramenta para fazer aquilo, ferramenta para você criar, fazer, criar. Quando falo de ferramenta, está falando ferramentas internas, criatividade, habilidade, recursos, certo? Então, olha que coisa linda. Deus, hoje, Ele tem levantado artesãos, artífices, ferreiros, para forjar negócios, projetos, propósitos. Como Ele tem falado conosco, Ele tem feito de muitos matrizes, colunas, incubadoras de projetos dEle. Pessoas que Deus faz como uma incubadora. Pessoas como Deus faz uma matriz. Deus os faz uma matriz. Que Ele coloca ideias, que Ele dá habilidade para desenvolver, para criar. Plena capacidade. Olha, você viu que esses homens, foi dado a eles o poder de desenhar, diga comigo, fazer projetos e executar. Olha que coisa linda. Fazer projetos e executá-los. Homens que Deus, olha isso aí, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, pedras preciosas, elaborar desenhos, trabalhos em ouro, para lapidar. Traz isso para a tua vida. Deus tem levantado pessoas hoje como arquitetos, como artesãos, como artífices, como ferreiros, levantando pessoas, dando habilidade para projetar, para criar e para executar planos e projetos ousados, negócios, modelo de negócios, empresas, ideias novas, tudo dentro do propósito de Deus. Por que Deus tem? Eles farão tudo segundo tem ordenado. O projeto era de Deus, o propósito era de Deus, mas Deus estava levantando pessoas para isto. Homens e mulheres dando capacidade, inteligência, sabedoria, conhecimento, habilidade, plena capacidade para executar. Essas pessoas hoje somos nós, são vocês. São vocês que Deus levanta. São vocês que Deus quer dar projetos ousados, ideias, habilidade para lidar com ouro, ou seja, riqueza, para elaborar projetos que farão a diferença, porque Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Agora, como é que nós fazemos isso? Olha que coisa linda. Eu chamei pelo nome, o enchi do Espírito de Deus. Ponto de partida, o enchi do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus vem a habilidade, da habilidade a inteligência, o conhecimento, a plena capacidade para executar projetos estrondosos, gloriosos, poderosos.
Quem está entendendo, por favor? Então diga assim: eis-me aqui, Senhor. E aonde está a ferramenta? Não é minha palavra como o fogo e o martelo? Não é a minha palavra como é, porque às vezes o que sabe o que acontece? Muita gente distraída, disperso. Muitas pessoas distraídas. Ó, diga comigo: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo, que despedaça a rocha, que tem o poder de esculpir. Como você sabe antigamente como funcionava? No passado, por exemplo, quando o rei da Babilônia entrou e invadiu Israel por causa da desobediência deles, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi levar todos os artesãos, os ferreiros presos. Por quê? Porque aqueles homens tinham sabedoria, criatividade para criar ferramentas, armas para lutar. Então, se eles prendessem eles não teriam armas para lutar. Tem uma mensagem para nós aqui, por isso que o diabo luta para aprisionar muita gente. Porque se ele aprisionar, ele rouba a habilidade, a capacidade para criar ferramentas para construir a sua liberdade, o seu futuro, para construir coisas grandes, para alterar o seu destino, o seu futuro e o propósito de Deus na tua vida. Então a palavra, ela é como fogo. A palavra é como martelo, que a gente não está tendo, muita gente não está tendo, tem direção para tudo. Espera aí, Senhor. O Senhor deu sabedoria a esses homens, deu conhecimento, entendimento, inteligência, capacidade, habilidade. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim. Porque hoje, é daí que está nascendo projetos ousados. É daí que está nascendo homens e mulheres que Deus tem levantado com habilidade para grandes realizações. É o que nós temos chamado de os arquitetos culturais dos dias de hoje, homens que influenciam, homens que têm sido usados por Deus para realizações extraordinárias, poderosas, para coisas, produzindo riqueza, produzindo negócios, produzindo modelo de negócio, que faz a diferença no reino, que faz a diferença na vida das pessoas. Somos nós. O Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Mas o quanto eu creio, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero essa habilidade, eu quero esse conhecimento. Olha o que diz, vamos para Joel. Olha o que diz: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem, diga comigo, forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, diga: sou um guerreiro. Ó, forjem. Quem forja? É o ferreiro, é o artesão, ele que forja. Ele transforma a sua ferramenta de trabalho numa arma poderosa. Quem forja isso? É uma guerra. É uma guerra contra a mentira, é uma guerra contra a miséria, é uma guerra contra a vergonha, contra a humilhação, contra a escassez. É uma guerra. Tem gente aceitando passivamente o que era para estar na luta, na guerra, transformando as suas ferramentas em arma de guerra. Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Ó, declarem, diga comigo, guerra santa. É uma guerra santa. Diga comigo, convoque os valentes. Quem é valente aqui? Mais ou menos isso. Convoque os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem.
Transforme suas lâminas de arado em espadas, as suas foices em lanças. Diga comigo, que o fraco diga comigo, eu sou forte. Eu sou guerreiro, eu sou forte. Mas a sua espada, a sua lâmina, transforma isso numa arma. Sua ferramenta de trabalho numa arma. Numa arma contra o diabo, numa arma contra a miséria, numa arma contra a vergonha, numa arma contra a escassez. Pegue a foice e começa a colher. Olha o que diz, pega a foice e começa a colher, porque a plantação está madura. Venham, pise as uvas, porque o lagar está cheio, seus compartimentos transbordam. Está pronto, meu filho, vão colher. De braços cruzados ninguém colhe. De braços cruzados ninguém colhe se você não parar e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Me dê visão, me dê ideias, me dê projetos. Me ajuda a executar, Senhor. Amplia a minha mente, me dê conhecimento, habilidade, plena capacidade para realizar, Senhor. O Senhor deu a esses homens. O Senhor colocou o seu espírito nesses homens. Coloque em mim. Coloque em mim. Olha isso aqui, ó, multidões no vale da decisão. Diga comigo, vale da decisão. Meu filho, tem hora que é decisão. É só decisão. O que você vai fazer? Muitas pessoas precisam tomar decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Decisões precisam ser tomadas. Se levantar, orar, orações poderosas, orações específicas, orações claras, orações, Senhor, eu estou aqui. O Senhor capacitou, o Senhor deu sabedoria, colocou o teu espírito em Bezalel. O Senhor colocou, deu a ele sabedoria, inteligência, habilidade, plena capacidade para realizar. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor deu projetos, desenhos. Eu estou aqui, Senhor. Dê a mim, para que eu possa realizar coisas estrondosas, para que de mim nasça coisas grandes, poderosas. Porque meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo. Diga comigo, farei com que as minhas palavras em sua boca seja fogo. Querido, o fogo, ele forja. Já viu a produção de uma espada, como é? Você já assistiu filme épico, não é? Aí quando você assiste o filme épico, você pega lá o ferreiro, o que ele está fazendo? Ele leva a espada ao fogo e ó, ele está forjando uma arma, uma espada poderosa. Não é a minha palavra como o fogo e como o martelo? É isso que Deus está falando. A minha palavra, você tem ferramentas para forjar o seu destino, o seu futuro. O futuro glorioso que eu tenho para você, os projetos gloriosos. Deus quer levantar pessoas poderosas. Cristãos que não entendem isso, vai ficar parado no tempo, esperando as coisas acontecer, cair do céu, e não vai acontecer, não vai cair do céu. Elas são alcançadas. Direções como estas vêm para que a gente faça as orações certas. São direcionamentos certos para realizações poderosas. A igreja foi arrebatada, sim ou não? Não, né? Então Deus tem projetos grandes aqui ainda. Deus tem planos grandes aqui ainda. E Ele vai realizar através de quem? Nós, a sua igreja. Você aqui é a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor lá fora.
Você são os artesãos do Senhor lá fora. Vocês são os ferreiros do Senhor lá fora, que Deus vai usar para construir coisas poderosas, para mudar, alterar o futuro, destinos. Como a igreja tem sido usada para alterar, curar destinos, mudar histórias, forjar pessoas, um caráter novo nas pessoas. Quem assistiu Destinos Corajosos? Está lá. Olha aquilo, olha que transformação. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser mais uma estatística trágica. Está lá. Quem faz uma obra como aquela? Só Deus. O Ministério Mudança de Vida trabalha com resultado. Você não vai ver alarido, né? Emocionalismo, você vai ver testemunho, transformação. Você não vai ver ninguém falando que foi para o monte ver graveta acender, ver o que quer. Você não vai ver religiosidade, emocionalismo, você vai ver vidas transformadas. Entendeu? Vidas transformadas. Você não vai escutar profecias de homens simplesmente mexendo com a emoção das pessoas sem resultado na vida das pessoas. Você vai ver vidas transformadas. Antigamente, quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim: eu fui no Monte orar e vi o graveto acender. Não sei o que, o dente de ouro nasceu na boca do fulano, nasceu, tá. Usa esse dom e esse talento para curar vidas. Está cheio de canceroso por aí. Está cheio de gente gemendo por aí. E o que você está fazendo com esse poder todo para que vidas não estão sendo transformadas? Em que edifica essa baboseira? Em que? Em nada, porque tudo que Deus faz é com propósito. É por amor às almas. Vidas transformadas. É isso que importa para o Senhor. A moeda mais cara para o reino são pessoas. Viu? Porque a única coisa que Jesus veio buscar é o quê? O que é? Porque ele precisa de ouro? O céu está cheio de um ouro que a terra não conhece. Ouro que é como vidro. Pérola, pedras preciosas que a gente nem sabe. Se a gente lê na Bíblia, a maior quantidade de pedra que a gente lê na Bíblia, você fala: meu Deus, nem sabia que existia isso. Nunca nem vi uma. Nunca nem vi uma. Está cheio lá. Está cheio. O que ele veio buscar? Ele não disse: eu vim buscar aqui na terra uma pedra diferente. Olha, eu vim buscar aqui uma pérola que não tem. O que ele veio buscar diferente somos nós. São almas, são pessoas. O resto tudo tem lá. E da maior e melhor qualidade. Então, nós somos os instrumentos que Deus usa para alcançar pessoas, para atingir o seu propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Essa criatividade aqui era para construir algo que glorificava o Senhor. Foi dada essa habilidade porque eles iam construir coisas que iam glorificar o Senhor, para adoração a Deus. Teu negócio é para glorificar o Senhor, tua vida financeira é para glorificar o Senhor. O negócio que Deus coloca dentro de você vai beneficiar tanta gente, né? Além da criatividade, emprego e papapá e tudo mais. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: ali estão os chifres que dispersaram Judá
ao ponto de Jerusalém não conseguir sequer levantar a cabeça. Ou seja, olha como é que o povo de Deus estava. Ó, tão envergonhado, humilhado, que não sequer conseguia levantar a cabeça. Judá e Jerusalém, o povo de Deus. O que são esses chifres? Autoridades, que não deixavam que eles nem sequer levantassem a sua cabeça. Humilhados. Mas, diga comigo, os artesãos vieram aterrorizar. Diga comigo, vieram aterrorizar. Diga, eu vim aterrorizar. Diga, e quebrar esses chifres das nações, ou seja, essas autoridades, esse mundo espiritual que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-los, contra o povo de Deus. Nós somos esses artesãos, essas autoridades somos nós, esses artesãos somos nós que viemos para quebrar, para levantar a cabeça do povo de Deus. Deus não tem o seu povo, não quer o seu povo olhando para o chão, seu povo envergonhado, subjugado. Quem está entendendo, por favor? Mesmo eu não estou entendendo nada, então pede entendimento. Pede entendimento. Pede entendimento. É simples, vai lá assistir o Destino Curado hoje, e todos os outros testemunhos que acontecem da igreja. Você vai entender o que a palavra faz. Ela muda, ela transforma, ela cura destinos, ela muda vidas, ela pega o pequeno, tira do pó, o envergonhado, o derrotado, o miserável. Deus levanta, ergue, põe assentado em meio aos príncipes, os grandes. É isso, isso é para todos nós. Vou ler numa outra tradução. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que esses homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Dispersaram e humilharam quem? É o povo de Deus. Agora os ferreiros, diga comigo, os ferreiros vieram para aterrorizar e derrubar e destruir essas nações. Nós somos levantados para isso, gente. Nós somos levantados para destruir, arrebentar com esse sistema opressivo, com esses poderes que têm humilhado o povo de Deus, amarrado, aterrorizado o povo de Deus. Nós somos levantados com esse propósito. Por isso que a palavra tem que entrar. Nós temos o que João Batista disse do Espírito do Senhor. Ele chamou, aí está alguém com o Espírito excelente. Nós temos o mesmo Espírito, o Espírito excelente do Senhor. Você já viu alguém muito competente no que faz? Diga comigo, ele servirá reis. Diga, em vez de trabalhar para gente comum. Homem de Deus é para trabalhar, não é para trabalhar para gente comum. Homem de Deus é para servir no topo, é para ser cabeça. Você sabe que, olha aqui, ó, este é aquele do qual eu disse, depois de mim vem um homem que tenha quem é esse? Jesus. E nós temos o Espírito de Jesus. Você sabe que eu estava meditando, e eu cheguei a uma conclusão linda. Hoje, todo mundo virou um modismo gigantesco. Um modismo gigantesco em estudar Provérbios e a história de Salomão por causa da sabedoria de Salomão. E aí as pessoas buscam sabedoria acreditando assim, né? Que a sabedoria
foi instalado na mente dele assim, ó. Pronto. Agora você tem sabedoria. Não. Você sabe por que Jesus, ele disse assim, se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino? Você sabe por que Jesus diz que você tem que nascer de novo? Porque quando você nasce, você vira um bebê e você é o ponto de partida e a criança, né? Você é uma criança que está em desenvolvimento. Porque uma criança, ela é dependente do pai. Ele precisa da sabedoria do pai. Ele precisa da direção do pai, dos conselhos do pai, da visão do pai, da experiência do pai. É verdade ou não é? Por isso que o Senhor nos manda voltar a ser como criança. Porque quando você se torna independente, dono do seu nariz, é que você quebra a cara. Aí você vira o filho pródigo que sai da casa do pai e vai para o chiqueiro. Né? Sai rico e volta miserável, fedendo porco e desejando fazer a dietinha de porco. Né? Aquele que foi chamado para comer do bom e do melhor, passa a comer, desejar comer do que porco come. Esse foi o segredo de Salomão. E eu vou mostrar isso para você. Ele diz assim, agora, ó Senhor, meu Deus, Tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi. Diga comigo, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Entendeu? Sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. O que ele estava dizendo? Eu sou dependente do Senhor. Me ensina o que fazer. Está entendendo? Está pegando ou não? Sim ou não? Sou uma criança pequena, me ensina o que... Agora, para você aprender do pai, você precisa parar para ouvir o pai. E aí que infelizmente, os cegos estão na letra e não na essência da palavra. Está cheio de gente que estudou provérbio até não querer mais e continua pobre. Viu? O que não falta é de gente que leu o provérbio de ponta a ponta e está pobre até hoje. E não vai enriquecer. Porque não é um ato isolado. É uma comunhão diária. É uma dependência. Aí ele diz assim, estou aqui no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Aí ele diz assim, dá ao teu servo um coração, o quê? Eu preciso compreender. Eu preciso compreender. Eu preciso compreender as coisas. Como é que é? Vai vir doses contínuas, direções contínuas, experiência contínua. E eu preciso da orientação do Pai, eu preciso dos conselhos do Pai, eu preciso da direção do Pai, eu preciso do discernimento do Pai. Eu preciso da sabedoria do Pai. Dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo. E saber a diferença, diga comigo, entre o certo e o errado. Aí as pessoas isolam e dizem assim, ele pediu sabedoria, não pediu nada, só pediu sabedoria. Pediu sabedoria. Que tipo de sabedoria? Aí se tornou mais rico. Outro já muda e fala assim, sabe por que Salomão ficou rico? Porque ele pediu conhecimento. Ele não pediu nada disso. Comunhão, coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo, realizar o que o Senhor colocou nas minhas mãos. E saber a diferença entre o certo e errado. Aqui foi o segredo dele. Aí você segue, o Senhor fala,
Muito bom que você pediu. Só que quando ele se tornou independente do pai, aí desandou. Por isso que as 12 tribos que estavam com ele, 10 foi para Jeroboão. Que era para ser a descendência dele, foi para Jeroboão. Das 12, a descendência dele ficou só com 2. Porque quando você se torna independente do pai. Ficou claro isso ou não? Então, por isso que nós não podemos deixar de ser menino. Espiritualmente não podemos. Na pureza, né? A gente adquire malícia para o erro, para o pecado, mas continuamos na pureza, na inocência diante de Deus, na dependência de Deus. Ele já era um homem aqui, mas ele diz, eu sou como um menino. Eu não sei o que fazer. E quando ele se mostrou dependente de Deus, foi que ele se tornou o grande Salomão. Aí o Senhor diz, até o que você não pediu, eu vou te dar riqueza, glória, fama, como nenhum outro. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Nós somos, você é o artesão, o artífice, o ferreiro. Você tem o fogo e tem o martelo para forjar o seu futuro, para forjar projetos grandes, poderosos que Deus tem com você. Projetos ousados, gloriosos, poderosos que Deus tem com você. Você é, diga eu sou, o artesão, o artífice, diga o ferreiro dos dias de hoje. Diga, Senhor, me dê sabedoria para forjar os teus projetos, para forjar o meu futuro, o meu destino, o futuro glorioso que o Senhor tem comigo. O enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze e lapidação de pedras. O enchi do Espírito de Deus e lhe dê inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho. O enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade. O enchi do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos. Ah, querido, peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu quero, porque Deus está levantando no nosso meio. Deus está levantando artesãos, Deus está levantando ferreiros, Deus está levantando pessoas com grande capacidade, habilidade, inteligência, conhecimento, dando projetos, dando ideias, dando o poder para desenhar, projetar e executar projetos grandiosos. Deus quer levantar colunas, Deus quer levantar incubadoras, Deus quer levantar matrizes poderosas, onde Ele vai levantar projetos, empresas, empresários, ideias que farão a diferença. Então diga a Deus com toda a tua fé: eu estou aqui, Senhor, faz de mim um Bezalel, Senhor, faz de mim um Bezalel, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê conhecimento, me dê habilidade, me dê plena capacidade, Senhor. A palavra é o fogo e o martelo, faça uso dela. A palavra é o fogo e o martelo que você precisa para esculpir o teu futuro, para esculpir o teu destino, para esculpir esse futuro glorioso, poderoso, extraordinário. Deixa Deus te levantar como um artesão dos dias atuais. Deixa Deus te levantar como um ferreiro dos dias atuais. Deus não quer você de cabeça baixa, Deus não quer você humilhado. Deus levanta
pessoas como nós, para quebrar esses chifres, para quebrar esses poderes, o poder da humilhação, o poder da vergonha, o poder da miséria, o poder da escassez, o poder da pobreza. Em nome do Senhor Jesus, Ele nos dá poder para quebrar, para arrebentar. Esses chifres não têm poder sobre nós, essas forças não têm poder sobre nós. Deus quer levantar homens e mulheres com grande capacidade, com grande habilidade, com destreza, com sabedoria. Diga: Senhor, coloque em mim, Senhor, coloque em mim. Eu quero essa habilidade, eu quero essa sabedoria, eu quero, meu Deus, eu quero. O Senhor deu a eles, dê a mim. O Senhor deu ideias, o Senhor deu projetos, dê a mim. O Senhor deu, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Coloca o Teu Espírito em mim. Coloca o Teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o Teu Espírito, enchido do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade. Deixa Deus colocar o Espírito dele em você, e após o Espírito vai vir destreza, habilidade, inteligência, sabedoria, plena capacidade. Vai vir projetos, vai vir ideias, vai vir criatividade. Diga a Deus: dê a mim, Senhor, dê a mim criatividade. Criatividade para criar coisas novas, criatividade para executar projetos novos, criatividade, meu Deus, para avançar, para levantar coisas que façam diferença. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você é o ferreiro, você é o ferreiro, você tem a palavra, não é a minha palavra como martelo, como fogo. Você tem a palavra para forjar a ferramenta que você precisa, a ferramenta que você precisa para grandes realizações, para realizar um futuro, executar projetos ousados, para construir o seu futuro, o seu destino, para construir modelos de negócios poderosos, empresas poderosas, negócios poderosos, em nome do Senhor Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Diga a Deus: eu estou aqui, Senhor. Eu quero essa unção sobre a minha vida, eu quero esse Espírito sobre a minha vida, eu quero essa sabedoria, eu quero essa criatividade, eu quero, Senhor. Coloque em mim o Teu Espírito, Senhor. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai, Senhor, coloca o Teu Espírito no Teu povo. Coloca o Teu Espírito, dê ideias, projetos, criatividade. Vai, Senhor. Vai, Senhor. O Senhor tinha um Espírito excelente. Coloque em nós o mesmo Espírito, o Espírito da excelência, Senhor. Ah, meu Deus, faça de nós como Bezalel. Faça de nós como esses artesãos, homens que o Senhor deu poder para criar, homens que o Senhor deu poder para executar, para forjar. Que o Senhor, meu Pai, dê poder a esses homens para forjar grandes negócios, para forjar empresas poderosas, para forjar um destino poderoso, um futuro poderoso, para a Tua glória, Senhor. Abençoe, meu Deus, para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, para trabalhar com pedras preciosas, para trabalhar com riquezas, meu Pai. Levanta homens para trabalhar com riqueza, levanta homens, meu Deus, para trabalhar com coisas valiosas, para a Tua glória, Senhor. Aqueles homens foram levantados para trabalhar com ouro, com prata, para trabalhar com pedras preciosas. Que Deus levante pessoas para trabalhar com ouro, com prata, com pedras preciosas, com coisas valiosas. Que Deus levante pessoas que são servos, que não se intoxica com a bênção, mas que trabalha com a bênção para o reino. Aqueles homens, eles confeccionavam aquelas riquezas para os propósitos de Deus, para a obra de Deus. Que vocês sejam instrumentos que confeccionem coisas valiosas, poderosas, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Que Deus use vocês. Ele tem, creia, creia. Creia e toma posse. 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 Creia e toma posse.
Peça a Ele visão, direção, revelação, ideias. Peça a Ele que unja a tua mente, teus olhos, teus ouvidos, tua boca, teu coração. Peça a Ele: unja meus olhos, minha mente, minha boca, meus ouvidos, meu coração, Senhor. Me dê habilidade, capacidade, me dê talentos, algo novo. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver um novo tempo. Fique com os olhos fechados. O enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar ouro, prata, bronze e para lapidação de pedras. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho, para fazer desenhos ou projetos e trabalhar ouro, prata, bronze e lapidar, dando-lhes destreza, habilidade, plena capacidade. Lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos. Ele é exímio artesão, perito no trabalho. Que todas essas virtudes sejam derramadas sobre a vida de vocês. Que todas essas virtudes, dons, talentos, habilidade, que Deus derrame dessa unção e faça de você um artesão dos propósitos dele, um artesão de um futuro glorioso, um artífice, um ferreiro para forjar ferramentas poderosas, do qual a pobreza, a vergonha, a miséria, a humilhação não tenha poder sobre a vida de vocês. Que Deus levante aqui no nosso meio homens com dons, talentos, habilidades, sabedoria, conhecimento, destreza, plena capacidade. Que Deus faça de você uma incubadora, uma matriz de projetos estrondosos, gloriosos, extraordinários para o reino de Deus. Eu te abençoo. Eu abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos, os teus negócios. Eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana. E que esta unção seja derramada sobre todo aquele que crê, sobre a vida de todo aquele que crê. Receba em nome do Senhor Jesus essa unção, receba esses dons e virtudes. E que esse dom, essas habilidades, essa sabedoria, essa inteligência, essa plena capacidade seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Diga: nós cremos, eu creio, recebo e tomo posse. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim esse artesão, esse ferreiro para a tua glória e os teus propósitos. Amém? Graças a Deus, para Jesus bem forte.